Gênesis capítulo 19, versículo 16. Nos coloquemos em pé. Só este versículo. Ele, porém, demorava-se. E aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher, pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Ele, porém, demorava-se. Hoje de manhã eu quero falar sobre este assunto. O homem que demorou demais. O homem que demorou demais. Querido Deus e eterno Pai, fale aos nossos corações através da instrução da palavra. Há muitos pais aqui nesta manhã e tantos outros nos acompanhando. Fale com cada pai, cada mãe. Nos ensine, ó Pai, a importância desta palavra nesta manhã. Eu te peço que me use, me ajude a ser um vaso nas mãos de Deus, um vaso limpo para trazer esta palavra. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Meus irmãos, há certas questões na vida com as quais nós não podemos brincar. E o futuro dos nossos filhos é uma delas. Quando você menos espera, eles já cresceram, eles já estão mexendo com drogas, eles já perderam a pureza e já adquiriram doenças infecto-contagiosas. Não é verdade? Em relação ao tempo, é curto demais, é passageiro demais. Parece que foi ontem que eu tinha 11 aninhos de idade, para 12 anos, e estava trabalhando na Codival, ao lado do Bimbo. Parece que foi ontem, mas olha, os anos já se passaram e nós estamos aqui nesta igreja e pela graça de Deus o Bimbo está conosco. Amém, irmãos? Mas eu era uma criança de 11 anos de idade, trabalhando ao lado dele, na Codival. Então, o tempo é curto, é passageiro e a Bíblia nos manda lembrar de 3 pessoas. A Bíblia nos manda lembrar de Noé, a Bíblia nos manda lembrar de Ló e a Bíblia nos manda lembrar da esposa dele, da senhora Ló. Noé, porque ele construiu a arca para salvar a raça humana, mas acabou salvando só a família dele. Ló, ele escapou de Sodoma e Gomorra pela graça de Deus. E a mulher dele virou uma estátua de sal porque olhou para trás. Cada uma dessas pessoas teve um prazo limitado para se salvarem e salvarem a outros. Então elas não podiam perder tempo. Nós também não podemos perder tempo. Nós, eu creio, já estamos na contagem regressiva do relógio profético de Deus. Basta olhar para o que está acontecendo no mundo. Basta olhar para o que está acontecendo ao nosso redor. Assim como Noé, nós não vamos conseguir salvar o mundo inteiro, mas podemos salvar algumas pessoas. Uma criança foi acometida por uma infecção gravíssima. Ela começou apenas com febre alta, mas os pais pensaram que se tratava apenas de uma virose normal e passageira. Mas quando eles se deram por conta que a criança estava muito mal, a levaram para o hospital, mas a infecção já era generalizada, havia comprometido os órgãos vitais e a criança veio a falecer. Aí os pais ficaram imaginando, e se nós a tivéssemos levado para o hospital mais cedo, será que ela teria sobrevivido? Infelizmente, eles nunca saberão essa resposta. E foi mais ou menos o que aconteceu com um homem de Deus chamado Ló. Ele sabia que precisava tirar sua família de Sodoma e Gomorra. Ele sabia que suas filhas estavam se contaminando com os costumes daquela terra. Mas ele esperou até o último minuto. E consequentemente, perdeu a esposa para a morte e perdeu as 2 filhas para o pecado. Não podemos perder tempo sobre a proteção da nossa família. Não podemos perder tempo sobre a proteção da nossa família.
A palavra de Deus claramente diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E as pessoas mais frágeis da nossa casa são os nossos filhos. E ele não está perdendo tempo. E ele está bombardeando as nossas crianças, quer seja na escola, quer seja na vizinhança, quer seja entre os parentes e às vezes até mesmo dentro de casa. Então nós aprendemos 3 lições através da vida de Ló, para que possamos proteger a nossa casa, proteger os nossos filhos. Em primeiro lugar, quando Ló demorou? A Bíblia simplesmente diz: ele, porém, demorava-se. Ele próprio fazia questão de esperar. O que estava acontecendo enquanto ele estava esperando? O que estava acontecendo enquanto ele estava fazendo hora na cidade de Sodoma? O Espírito Santo registrou que Ló demorava-se. Por quê? Para mostrar que muitos pais, como ele, estão demorando também para proteger os seus filhos, para livrar os seus filhos. Primeiro, ele demorou no momento de decisões cruciais. Era hora de tomar decisões e ele ficou de braços cruzados, pensando que tinha todo o tempo do mundo. Ele foi para Sodoma e Gomorra atrás de sucesso, atrás de riquezas, atrás de fama. E ele conseguiu tudo isso. Mas a que custo? Custou a proteção de sua família. Uma senhora da igreja onde eu cresci, ela tinha um casal de filhos, adolescentes. E ela percebeu que o seu filho estava andando com a turma errada. E ela veio para o marido e disse: vamos embora daqui agora, arrume outra casa, vamos alugar uma casa do outro lado da cidade. O marido disse: não, o aluguel aqui é barato, nós estamos perto do trabalho, perto de tudo. Ela disse: nada disso adianta, se o nosso filho está andando com as pessoas erradas. E o marido não queria ter mais prejuízo, não queria passar pelo trabalho de uma nova mudança. Até que uma noite ele chegou em casa e viu seu filho fazendo parte de uma gangue. Naquela mesma semana, eles saíram daquele bairro, apesar do custo. Diante do perigo, não podemos perder tempo. Ló deveria ter saído de Sodoma. Ele deveria ter saído de Gomorra muito tempo antes. Na verdade, ele nunca deveria ter ido para lá. A vida, irmãos, é cheia de decisões difíceis e os pais precisam estar preparados para cada uma delas. Ele demorou enquanto Abraão, seu tio, orava por ele. Abraão orou para que Deus não destruísse Sodoma e Gomorra, mas pensando justamente na proteção de seu sobrinho e da família dele. E olha, Deus respondeu a oração de Abraão parcialmente. Deus realmente salvou a família de Ló, mas Deus não salvou as 2 cidades da destruição. Mas isso prova como as orações dos pais fazem a diferença. Eu me lembro, quando eu tinha 8 anos de idade, fui atropelado por um carro. E eu fiquei todinho desfigurado. E apesar dos machucados, eu não quebrei nenhum osso. E quando meu pai e minha mãe foram me buscar no hospital, eu me lembro de ouvi-la dizendo para o meu pai: ainda bem que nesta manhã, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi orar para que Deus protegesse todos os meus filhos. E eu acredito que ali eu tive a primeira impressão real de Deus, que minha mãe havia orado por mim e Deus havia protegido a minha vida. Há muitos filhos demorando hoje de manhã nas drogas, na bebida, na rebeldia, mas os pais nunca deveriam desistir de orar por eles. E além disso, ele demorou enquanto os anjos falavam com ele, insistiam com ele, mas a família dele estava enamorada com Sodoma e Gomorra, que nem os anjos estavam conseguindo persuadi-los.
Eles foram puxados à força, puxados pelos braços. Certo crente me disse: eu sei que estou errado, o Espírito Santo está me acusando dia e noite, mas eu não consigo abandonar o meu pecado. Foi mais ou menos o que aconteceu com a família de Ló. Eles não conseguiam sair daquele lugar, eles amavam aquele lugar. Um dos anjos até disse: apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Imagino que Deus dera uma ordem: anjos, não façam nada contra as cidades, até que a família de Ló esteja segura do outro lado, porque Abraão, meu amigo, orou por eles, intercedeu por eles, e eu vou responder à oração de Abraão, e vou proteger esta família, mesmo que ela não mereça, mesmo que ela esteja namorada com Sodoma e Gomorra, mas eu vou protegê-la por causa da oração do meu amigo. E a esposa de Ló, ela estava tão apegada àquela terra, ela estava tão apegada àquela gente, que ela não resistiu. Enquanto estava sendo puxada pelos anjos, ela olhou para trás, e naquele instante, ela foi convertida numa estátua de sal. E agora Jesus diz para nós, no Novo Testamento: lembrai-vos da mulher de Ló. Igreja, vamos nos lembrar do que ela fez e do que aconteceu com ela, para que nós não façamos o que ela fez, e não aconteça com ela, não aconteça conosco o que aconteceu com ela. Ou seja, vamos nos lembrar dela, para que o mesmo não aconteça conosco. Não olhe para trás, não olhe de volta para o mundo, de onde você veio. Porque há crentes sim, que viraram estátuas, e eles estão petrificados. Não há mais oração que penetre, não há mais pregação que penetre dentro dos seus corações, não há mais advertência que penetre, não há mais aviso que penetre, porque eles estão petrificados, servindo apenas de enfeite. Porque há muito tempo estão olhando para o mundo, estão olhando para os homens e deixaram de olhar para Deus. Ló demorou enquanto Abraão orava por ele, e ele demorou enquanto os anjos estavam com ele. Mas além disso tudo, ele demorou enquanto o julgamento era iminente. Ele sabia que a qualquer momento Deus iria fazer chover enxofre do céu. Mas o amor daquela família por Sodoma e Gomorra era tão grande, que chegou a ser maior do que o medo que eles deveriam ter do julgamento de Deus. E muitas vezes você e eu nos pegamos amando o pecado muito mais do que o medo que deveríamos ter das consequências do pecado. Nos Estados Unidos, eu já disse, todos os hotéis são equipados com um sistema de alarme contra incêndio. Mesmo porque lá os prédios não são de alvenaria como aqui, né? É muita madeira. Então, quando se pega fogo, o fogo se alastra em questão de segundos. E se você estiver no hotel, quarto, quinto andar que seja, e você ouvir o alarme, você é obrigado a sair dos quartos, de camisola, de pijama, não interessa como. Você não pode olhar para trás. E você tem que descer pelas escadas, não pode pegar elevador. Porque o perigo é iminente. Assim como Ló, há muitas famílias brincando com o fogo. Nada de mal poderá acontecer com os meus filhos. Estudam nas melhores escolas. Eu dou do melhor para eles. Meus filhos jamais cairão no pecado. Mas quando Deus manda um aviso, nós precisamos fugir imediatamente. Infelizmente, Ló veio a perder a sua esposa, mas se ele tivesse saído algumas horas mais cedo, ela teria sido salva. Ele conseguiu escapar do fogo de Deus, mas ele não conseguiu escapar do fogo do mundo. Perdeu a esposa e suas duas filhas cometeram incesto com ele. Nós sempre ouvimos falar de pais que abusam de filhos, mas agora foi o inverso. Filhas que abusaram do pai. Essa é uma das histórias mais tristes da Bíblia. Filhas que abusaram do pai. Então, o que eu quero dizer, pai, mãe, não demore a fazer algo por sua família. Não espere até amanhã.
Aproveite enquanto seus filhos são pequenos, estão debaixo da sua autoridade. Aproveite enquanto seus filhos estão em casa. Porque Ló demorou. E a segunda lição que aprendemos, por que ele demorou? Poderíamos citar aqui várias razões, mas nenhuma delas se justifica. Primeiro, ele fez decisões muito erradas. Gênesis 13:11 diz: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Ou seja, ele saiu do lugar onde nunca deveria ter deixado. Ele procurou oportunidades nesse mundo. Ele queria ser rico, ele queria ser famoso, ele queria ser alguém, assim como seu tio Abraão. E ele sabia que perto de Abraão, ele nunca seria um Abraão. Então ele foi para longe. Quem nunca fez uma decisão errada na vida? Eu já fiz várias escolhas erradas, e até hoje eu pago caro por algumas delas. Eu acho que esse seria o caso de todos nós. Ló escolheu Sodoma, e ele sabia que Sodoma e Gomorra eram inimigas de Deus. Ele queria ser rico, ele queria ser um Abraão, ele queria ser importante, mesmo que para isso tivesse que sacrificar a sua família. Isso acontece até no ministério. Eu tinha um colega no ministério, ele era muito mais velho, e um dia ele me chamou e disse: Rômulo, não cometa o erro que eu cometi. Eu coloquei o ministério na frente de tudo e de todos. E além da minha igreja, eu fazia muitas e muitas conferências, viajava, e eu não vi os meus filhos crescerem. Quando eu me dei por conta, já eram todos adultos. E minha filha já havia escolhido o caminho errado. E agora eu estou criando os meus netos. Não cometa os meus erros. Todos os pais fazem decisões erradas, só que algumas são mais cruciais do que outras. Quanto mais você demorar em fazer o certo, mais chances você terá de fazer o errado. Então Ló demorou porque fez decisões erradas. E a segunda razão, meus irmãos, ele se associou com as pessoas erradas. Ele se associou aos pecadores. Veja, irmãos, Gênesis 13:13. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. A princípio, ele estava criando as suas duas filhas, ali do lado de Abraão, do lado de Sara, os dois grandes amigos de Deus. Ele estava criando as suas duas filhas no meio dos pastores de Abraão, dos empregados de Abraão, todos eram amigos de Deus. Agora ele trocou os amigos de Deus pelos amigos de Sodoma, pelos amigos de Gomorra. E suas duas filhas, ao invés de crescerem entre os heróis da fé, elas cresceram entre esses pecadores. Não é à toa então que elas se tornaram grandes pecadoras como eles também. Mas Salmo 1, verso 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando eu era criança, meu pai não era assim uma pessoa muito rígida, mas ele era uma pessoa firme. Quando eu era criança, eu queria que meu pai me levasse nas festas dos meus vizinhos. Claro que naquelas festas havia muitas danças, muitas baladas, muita bebida. E meu pai então, para me proteger, dizia: não, meu filho, você não precisa disso. Eu queria que ele me levasse nos aniversários de meus primos, de minhas primas, onde havia muita balada, muita bebida e muita erotização. E o meu pai dizia: não, meu filho, você não precisa disso. Na época eu não entendia, mas hoje eu entendo, ele estava me protegendo. Ele sabia que a minha tendência era sentir inveja dos meus primos, das minhas primas, dos meus vizinhos, porque eles podiam fazer aquelas coisas e eu não. Porque eles podiam ter aquela vida e eu não. E o meu pai então, para me proteger desse sentimento de inveja, para me proteger da pressão do grupo,
ele dizia: não, meu filho, você não precisa disso. Ló não protegeu suas filhas da influência do mundo. Ao contrário, ele ficou expondo as meninas cada vez mais ao pior tipo de pecado que existia naquela época. Consequentemente, elas se tornaram moças pervertidas. Abusaram do próprio pai. Outra razão é que o tesouro dele estava em Sodoma e Gomorra. E Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Quando você, naquela época, armava a sua tenda, você estava dizendo: aqui é o meu lugar, é aqui que eu vou permanecer, é aqui onde eu vou ficar. Então ele não estava de passagem, mas ele chegou para morar. E eu sei que nós habitamos neste mundo e nós retiramos o nosso sustento da criação de Deus, mas irmãos, a nossa tenda não pode ser armada no mundo. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e que nós somos passageiros. Nós não estamos aqui por muito tempo. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios 7:31. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Então não vamos abusar deste mundo. O mundo tem muito para nos oferecer, mas nós não precisamos de tudo que o mundo nos oferece, porque nós estamos aqui de passagem. E os filhos pequenos precisam aprender que o reino de Deus sempre vem em primeiro lugar. A nossa esperança não está no trabalho, não está nos estudos, não está no governo, mas a nossa esperança sempre deve estar em Deus. Sempre. Um filho perguntou: pai, por qual motivo eu posso faltar aos cultos da igreja? E o pai sabiamente respondeu: meu filho, pelo mesmo motivo que eu deixo faltar da escola. Caso contrário, não é motivo. E aquela criança então cresceu reconhecendo a importância de Deus na vida dele. Um pai assim está ensinando prioridades corretas, porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Quando Ló demorou, porque Ló demorou, e agora muitos pais estão demorando. Veja o verso 17. Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa para lá, para o monte, para que não pereças. O anjo deu 3 ordens: escapar, não olhar e não parar. Não é exatamente isso que Deus está pedindo de cada um de nós nesta manhã? Jesus disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é digno para o reino de Deus. Quando a gente fica pensando no que perdemos ao se converter a Cristo, dá vontade de voltar atrás. Por que não? Nós somos de carne e osso. Então Jesus disse: você pôs a mão no arado, não olhe mais para trás. Mas muitos pais estão demorando demais a dar testemunho cristão. Ló era um homem salvo, né? Mas ele não tinha um bom testemunho cristão. Veja, 2 Pedro 2, verso 7. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Eu só soube que Ló era um homem salvo por causa de Pedro. Pedro disse: ele era um homem justo. Então podemos dizer, ele era um homem salvo, mas que não deu testemunho para os seus filhos. E quantos pais nesta manhã são salvos, mas não têm um bom testemunho? Fazem pouco caso da igreja, da palavra de Deus, da vida de oração, falam mal das pessoas, brigam na presença dos filhos, maltratam a família. Então, quando nós agimos assim, é impossível criar filhos cristãos. E além disso, estão demorando demais a corrigir os seus filhos. Então, saiu Ló e falou a seus servos, ou genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse:
levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Elas ainda não haviam se casado, elas estavam desposadas, elas iriam se casar com homens ímpios, zombadores de Deus, zombadores até do próprio Ló, mas não havia mais nada que ele pudesse fazer, levou as filhas para aquele lugar, nada mais natural do que se casar com pessoas daquele lugar. Se os filhos não aprendem a confiar nos pais e a obedecê-los desde cedo, não farão depois de jovens, nem depois de adultos. Por isso que eu falo, nosso tempo com eles é curto, no máximo 18 anos. Mas aí James Dobson, psicólogo cristão, diz que você só tem os primeiros 4 anos para moldar o caráter de seus filhos. Desde que nascem até o 4º ano de vida. É ali que você molda o caráter da criança. É ali que você quebra a vontade da criança. E depois disso, vai se tornando cada dia mais difícil e mais difícil. Por essa razão, a palavra de Deus nos diz em Provérbios 13, 24. O que não faz uso da vara, odeia seu filho. Eu amo demais o meu filho para discipliná-lo. Você o está odiando. Mas o que o ama, desde cedo, o castiga. Desde cedo o castiga. Desde que você saiba que a criança está sabendo o que está fazendo, está controlando o momento, você sabe que ela precisa ser ensinada. Sabe por que o rei Davi chorou? Meu filho, Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Sabe por que ele chorou? Ele chorou porque enquanto seu filho estava vivo, ele, o pai, não deu um bom testemunho. Aliás, Davi foi um péssimo testemunho para os seus filhos. E ele não corrigiu Absalão. Absalão não era corrigido por ninguém. Fazia o que sempre desejava e queria. Agora o pai chorava sobre o filho morto. Então, nesta manhã, pai, não demore para ser salvo, não demore para ser um bom crente, não demore em Sodoma e Gomorra. Lembre-se, nem o tempo, e nem a morte, e nem o julgamento de Deus esperam. Nem o tempo, nem a morte, e nem o julgamento de Deus esperam. Quando eu preparei esse estudo, eu terminei dizendo: Deus, tenha misericórdia de nós. Essa foi a minha oração. Deus, tenha misericórdia de nós. Vamos orar?